Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Fábia e a gente vai conversar nesse curso sobre Direito Administrativo. Essa nossa primeira aula, a gente vai falar sobre os fundamentos e conceitos do direito administrativo. Você precisa entender que o direito administrativo é a parte do Estado que administra, né? E aí, professora, mas assim fica muito vago. Então vamos fazer o seguinte: tente lembrar, né, nos seus livros de história, ou se você já estudou direito, da parte muito antiga, um tempo muito remoto, onde existia ainda o que? Ainda existia a monarquia absolutista. Professora, monarquia absolutista, o que tem a ver com a administração de hoje? É para você entender o caminhar da história, um breve resumo. E aí, na época da monarquia absolutista, o que acontecia? Nós tínhamos um rei soberano que fazia o quê? Ele legislava, ele julgava e ele administrava, ou seja, ele era todos os poderes num só. Hoje nós temos o quê? Nós tivemos a separação dos poderes, né? Montesquieu trouxe essa ideia revolucionária para a época, e com a separação dos poderes, cada poder rege, né? Cada poder executa, cada poder faz aquilo que é das suas atribuições. Então nós temos o poder legislativo, que como função típica vai legislar. Nós temos o poder executivo, que como função típica vai administrar, que é o tema da nossa aula, do nosso curso. E nós temos o poder judiciário, que como função típica, ele vai o quê? Julgar. Por que eu estou falando de função típica? Porque quando ele traz a função atípica, ele vai sim fazer vai ter outras funções, ele vai realizar outras coisas. Mas para a gente começar a entender, a gente vai falar de função típica. E a função típica do poder executivo é dessa administração, mas sempre entenda que o Estado ele é um só, mesmo dividido nos três poderes, ele é um só, é o próprio Estado através do legislativo que faz a lei para ele mesmo se obrigar, tá certo? Sendo que hoje está separado nos poderes. Então é o seguinte, a máquina administrativa, ela é alimentada através do dinheiro público, que na grande maioria entra através dos tributos. Professora, tem outras formas? Tem, mas a gente vai conversar em outros momentos. O tributo, que é o gênero, e aí de espécie você tem os impostos, tem taxa, contribuição de melhoria. Esse dinheiro vai para o Estado e esse dinheiro do Estado se chama dinheiro público, vai para os cofres públicos. E esse dinheiro vai servir para quê? Para comprar remédio para posto de saúde, né? Comprar remédio para os postos de saúde, quase que não sai. O que mais? Para pagar os funcionários e servidores, tanto do Poder Judiciário, como do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Então, toda a máquina, ela funciona dessa forma. O que acontece? A nossa administração pública, ela se divide em administração pública direta e em indireta. Na direta, temos a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Na indireta, nós temos autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Se você prestar atenção, você vai dizer assim, professora, mas na fundação pública ou na empresa pública, eu pago valores para ter serviço. E aí, não é uma função pública. Por quê? Porque o Estado ele não é sem fins lucrativos, ele não recebe, né, ele não executa através da administração direta e indireta, quando ele se fixa, como exemplo, como empresa, né? Ele não é sem fins lucrativos? E por que eu pago? Esse valor é para custos, não é a finalidade. Professora, não estou entendendo, eu vou explicar. Por exemplo, no Banco do Brasil, que o Banco do Brasil é um SA, ou seja, sociedade anônima. Que tipo de... onde ele se localiza na administração indireta? Ele é uma sociedade de economia mista. E se ele é uma sociedade de economia mista, não tem finalidade lucrativa, mas você paga aquela taxazinha, você paga aquele valor de manutenção de conta. Ali, professora, eu não estou pagando? Está, mas o Banco do Brasil inteiro, ele não está pautado naqueles pagamentos pontuais. Por quê? Porque é um braço do Estado e com isso ele não tem finalidade lucrativa.
diferente da empresa privada. A empresa privada sim tem finalidade lucrativa. A finalidade da empresa não é só gerir empregos, negócios, compra, venda, serviço. A finalidade principal da empresa privada é o quê? É o lucro, para poder ela crescer e fazer os seus negócios. Já o Estado não. Quando ele se parece com empresa privada e você sabe que não é a finalidade dele, não é, essa finalidade lucrativa. Tranquilo? E aí, só para a gente finalizar a aula, eu vou dar uma pincelada aqui para você do terceiro setor. Primeiro setor, nós temos o Estado, através da administração pública, direta e indireta. No segundo setor, temos as empresas privadas. E o terceiro setor, professor, o terceiro setor são aqueles que a gente chama de Sistema S, né? Temos o SESC, o SENAI, o OS, o OCIP. E eles se parecem um pouquinho com a do primeiro setor e um pouquinho com a do segundo setor. Quando você olha para o terceiro setor, que também é chamado de paraestatal, ele é sem fins lucrativos, igual o primeiro setor, que é o Estado, mas é formado por empresas privadas, e as empresas privadas estão no segundo setor. Então, você entendeu que o terceiro setor ele é um pedacinho do primeiro e um pedacinho do segundo. Por isso que você precisa entender o Estado, entender a finalidade das empresas, para depois, lá para frente, a gente poder conversar sobre o terceiro setor. Está tranquilo essas ideias iniciais? Deu para entender? A gente fica por aqui e a gente se encontra nos próximos vídeos. Um forte abraço para você!